para poder falar desse tema que é tão importante. E se a gente for parar para pensar, a polinização, a gente acredita que é o grande produto das abelhas, né? Até quando eu comecei a trabalhar com polinização, eu ouvi uma história do professor David De Jong, lá da USP de Ribeirão Preto. Ele ajudou a estruturar essa parte de polinização agrícola, né, eu vou chamar assim, nos Estados Unidos, lá junto com o Departamento de Agricultura deles, no começo do século XXI. E quando eles fizeram todo esse trabalho que envolveu órgãos públicos, apicultores, produtores rurais, ela transformou a apicultura, ela elevou a apicultura para outro patamar, né? E é isso que a gente acredita que o Brasil tem esse grande potencial de elevar a apicultura, de colocar ela num outro patamar quando a gente fala de polinização. Mas para começar, né, eu vou me apresentar, e esse começo da minha fala é interessante porque ele vai refletir bem do que eu tenho para mostrar aqui para vocês. Eu trouxe um case aqui de estudo de soja. A gente tem trabalhado com várias fazendas desde 2019, tanto café, citros, mas também soja. Mas esse case ele exemplifica bem o que a gente tem enfrentado no campo, né? Bom, sou biólogo, sou Diego, é prazer, sou biólogo, fiz mestrado e doutorado lá na USP Ribeirão Preto, na parte de entomologia, estudei polinização. Quando eu finalizei o meu doutorado, lá em 2018, fui para campo para falar, vamos tentar facilitar esse processo de polinização para que ele ocorra nas mais diferentes culturas. E por quê? Porque na academia, quando falava em polinização de café arábica, não tinha grandes questionamentos a respeito disso. Café arábica é uma planta autóctona, é uma planta cristogâmica, mas a polinização pode melhorar aí até 15%, 20% na produção. Para a academia, isso daí estava tudo ok. A mesma coisa com a soja. A gente tem ali vários estudos com essa cultura, utilizando as abelhas para melhorar a produtividade, e dentro da academia, me parece que está tudo bem ok com relação a isso. E aí, quando eu fui para campo, conversando com produtores, conversando com os agrônomos, eu vi que a realidade não era bem essa. O pessoal não acredita muito nesse potencial. E essa palestra que eu trago aqui para vocês é também uma forma de provocar vocês. A gente precisa falar mais disso, a gente precisa ir para campo e mostrar o real benefício que a abelha pode trazer para essas culturas, e aí sim a gente consegue elevar a nossa apicultura. Então aqui, eu trouxe, que eu falei para vocês, um case. A gente desenvolveu esse estudo aqui, lá em Cristalina, em Goiás, mas hoje quando a gente fala de soja e o que a Agrobi tem trabalhado com soja, a gente já trabalhou com soja lá em Roraima, a gente já trabalhou com soja, tem trabalhado, né, em Roraima, Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, e aqui, acho que está tocando alguma coisa ali, assim. E aqui a gente trouxe esse exemplo para vocês então de Cristalina, lá no Cerrado, né? Então a gente trabalhou com uma área de cerca de 200 hectares, então uma área comercial dentro de um grupo importante, né? E o que a gente teve que fazer, e é o que a gente vem fazendo, a gente tem que ir para campo e mostrar para eles. Não adianta eu ir lá, colocar algumas caixas de abelha e bater na tecla, isso melhora, mas eu preciso comprovar, e muitas vezes eu vou precisar comprovar cientificamente, fazendo experimentação, fazendo amostragem ali na área, e isso vai demandar muito trabalho de campo, e por isso que é essa minha provocação para todos vocês. A gente precisa caminhar nesse sentido. Então, eu tinha uma área lá de 200 hectares, uma área comercial, uma Brasmax do alumínio, né? A gente tem trabalhado bastante com esses cultivares aí nesse grupo de maturação 8.4, então é uma planta aí de um ciclo médio para longo, né? E a gente utilizou para atender toda essa área 400 colmeias de apis mellifera. Então a gente tem utilizado no campo, quando a gente pensa em soja, uma densidade de 2 colmeias por hectare. É mais ou menos isso que a gente faz. E uma coisa que a professora Cinei falou aqui, muito interessante, entrada e saída das colmeias, ou seja, não são apiários fixos. Esses apiários, eles não ficam ali no entorno, na mata. Quando a gente está falando aqui de uma polinização agrícola, eu vou inserir as colmeias durante o período de florada, passou a florada, eu tiro as colmeias. E elas muitas vezes não vão conseguir ficar todo o período de florada. Os materiais de soja comercial, que são de ciclo indeterminado, eles vão ter aí um florescimento aí de 30 dias, 25 dias, 30, dependendo
do material, mas as abelhas normalmente elas têm ficado um pouco menos de 20 dias na área. E isso por quê? Porque eu preciso conciliar a aplicação da polinização com a aplicação que a fazenda vai precisar fazer, ali de fungicida e outros produtos, né? Então, é importante a gente ter essa ideia, que quando a gente trata dessa questão de polinização comercial, existem algumas técnicas que precisam ser aplicadas no campo para a gente conseguir ter resultados bem interessantes. Então aqui é a área que eu tinha lá. Então aqui é a minha área de 200 hectares, o meu talhão, né? Minha gleba de soja. Esses locais aqui foi onde eu posicionei os apiários. Então vocês veem que eu fiz uma distribuição ali nessa área. Por quê? Porque o meu objetivo era tentar cobrir a maior parte dessa área aqui de cima. Então aqui são alguns raios estimados das abelhas. Isso é uma coisa interessante, porque a abelha ela tem potencial de voar quilômetros, isso é verdade, mas se ela tem o alimento logo ali na casa dela, pertinho da casa dela, não tem porquê ela voar 1 quilômetro para pegar um pouquinho de néctar e retornar. Ela vai priorizar coletar aquilo que está ali perto dela. Então aqui são alguns raios estimados que a gente fez no campo, e dentro dessa gleba eu tinha uma área mais afastada aqui em verde, que a gente chama então ela de controle. É o mesmo material da soja, é o mesmo manejo. A gente tem que olhar o mapa de solo para ver se não tem manchas importantes ali que podem não deixar o resultado tão fiel, né? Tudo isso precisa ser levado em consideração. E outra coisa também, porque se o produtor ele vai lá e aplica um boro, aplica um bioestimulante ali e dá maior produção, ele fala, pô, legal, esse produto funciona. Agora, se na área da abelha dá maior produção, começa assim, mas não, pera. E o solo, como é que tá? Mas deu uma geada, o vento que vem ali do noroeste, ele pega, bate ali, não é bem assim. Então, eu preciso ir para campo e mostrar que essas abelhas estão visitando aqui e elas não estão visitando aqui. Então você vê que é um trabalho de campo que eu vou tendo que levantar muitas informações para esse convencimento do produtor. Eu fiz a minha distribuição dos apiários, então quando eu estava utilizando 400 colmeias, mais ou menos, eu distribuí aqui cerca de 80 colmeias por ponto. E elas entraram só durante esse período deflorado, tá? Aqui só algumas imagens, então, desse trabalho que a gente vem conduzindo no campo, né? Então, a gente faz as instalações das colmeias, e isso aqui é muito importante. O Aldo chamou a atenção para uma coisa importante, que é as boas práticas agrícolas, e isso é importante. O produtor ele precisa ter essa consciência e fazer a aplicação correta, mas o apicultor ele também precisa fazer o manejo correto, ele precisa fazer o transporte correto. A gente está trabalhando com um animal que não é qualquer pessoa que pode chegar aqui perto, a gente precisa estar paramentado. Então todo o transporte é feito com segurança, emissão de documentação, né, a GTA, que é importante, e no dia de campo ali, eu ali fazendo auditoria dos enxames, utilizando tela de transporte, né, para melhorar essa condição. O enxame ele precisa chegar na lavoura numa boa condição. A gente também faz toda a parte de sinalização, isso é importante, tá? Porque, que nem eu falei, as lavouras, principalmente quando a gente pensa em soja, não está muito acostumada com essa relação com apicultores, né? Às vezes tem algum outro apicultor que vai ter colmeias ali no entorno, isso é normal, mas colmeias dentro da lavoura, a gente precisa tomar cuidado, então, com toda essa parte de sinalização, execução desses protocolos de segurança. E, que nem eu falei para vocês, a gente faz toda a auditoria do campo para garantir que essas abelhas vão performar, porque é a mesma coisa que eu for utilizar um produto que está vencido, né? Ele não vai funcionar, e o problema não é o produto, é a forma como ele foi aplicado. Então, isso precisa ser levado em consideração. Aqui as colmeias dentro de um padrão, então a gente sempre tem batido muito isso lá na Agrobi, né? A gente precisa encontrar um padrão de colmeia, então tem que ter ali os 10 quadros, com 5, 6 quadros com abelha, aí vai ter alimento dos outros, enfim. Precisa ter um padrãozinho para poder, rainha nova, né, importante, então precisa ter um padrão para atender, cada cultura vai ter a sua especificidade. A gente estava, essa semana eu fui com o Juliano, a gente estava lá em Santa Catarina, fazendo um trabalho lá com maçã. A forma de você levar as colmeias e esse padrão de colmeia para a cultura da maçã, ou para a cultura do abacate, por exemplo, ou para o próprio café, tem as suas especificidades, e para a soja não foge disso.
E uma coisa muito importante, aplicação correta. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que introduzir as abelhas quando está começando a florada. Não adianta eu deixar passar 15, 20 dias de flor e colocar as abelhas lá, porque as primeiras flores elas são muito importantes. A soja, a planta da soja, né? As primeiras flores ali vão formar aquelas vagens, os grãos, ela vai dedicar muita energia para aquilo. E as últimas flores, conforme for passando, ela naturalmente vai acabar abortando. Então eu preciso ter essas abelhas no campo posicionadas ali naquele começo. Então a gente costuma falar, a gente usa esse termo aqui, né? Quando as plantas estão ali em R1 e R2 é quando a gente faz essa aplicação, mas normalmente as abelhas elas entram em campo mais ou menos ali depende do material e do clima, né? Mas entre 40 e 45 dias após a emergência é quando a gente se prepara então para posicionar as colmeias no campo. A gente também faz um acompanhamento da questão climática, tanto pela parte da lavoura, né? Porque é importante a gente entender se fez muito sol, fez muita chuva, né? Para o próprio desenvolvimento da planta, mas também é importante a gente ver aqui, ó, o período de polinização, nesse caso específico, foi um período ali que eu tive dias com chuvas importantes. Se essa chuva aconteceu à noite só, a princípio não teria tanto problema, mas se ela acontece durante o dia, é um dia ali que as abelhas não saem para trabalhar. Então tudo isso a gente vai monitorando desde a emergência da planta até a colheita. Isso daqui é um gráfico que representa a área mesmo que está sendo trabalhada, né? A mesma coisa com a temperatura, né? Então temperatura máxima, temperatura mínima, eu vou monitorando tudo isso para a gente conseguir entender todos aqueles dados de campo, por que deu certo, por que não deu certo, como a gente consegue melhorar todo esse processo. Bom, passou esse período de florada, as abelhas foram removidas e voltaram para o apiário de origem, e aí a gente começa a fazer um acompanhamento da lavoura para chegar na época da colheita, que é um grande desafio. Colheita em lavoura é um período muito louco, né? O produtor, eles começam a correr, é maquinário que quebra, aí precisa alugar, não sei o que, e aí, de repente, todo aquele campo que a gente preparou, chegou naquele momento de falar, agora vamos colher o resultado e mostrar para ele o benefício. O cara colheu a área toda, não avisou a gente, não tem tratamento, não tem testemunha, não tem nada, e a gente perdeu aquele dado. Então, uma forma que a gente encontrou na soja de conseguir fazer essa mensuração é a colheita manual. Por quê? Porque aí eu com mais alguns colegas, a gente vai para campo e faz uma amostragem no campo. Então, quem tiver vontade de, o meu vizinho tem soja, mas ele não acredita no benefício que o meu apiário que está ali perto está trazendo para a lavoura dele, vai lá, faz uma colheita manual, vê quantas vagens está produzindo ali por planta ali perto do apiário e ali mais longe. Isso daí traz uns resultados muito ricos, que é o que eu quero mostrar para vocês. Nesse caso específico, a gente fez a colheita em março, agora de 25, então eu estou falando de uma safra atual, né? Como eu falei, a gente tem trabalhado com soja já desde 2019, 2020, mas esse dado é bem atual, e a gente fez uma malha lá naquele talhão. A gente pegou um ponto amostral a cada 5 hectares, olha isso aqui. É isso que eu estou falando, isso daqui é trabalho de pesquisa, a gente é uma startup, a gente fica tudo louco com isso daqui, né? Mas a gente vai conseguir ter parceiros importantes durante esse processo, por exemplo, o próprio CETREM, com a professora Cinei, que tem nos auxiliado muito aqui na questão da canola, e lá na soja, essa especificamente, a gente fez uma parceria com o professor da Universidade Estadual de Goiás, o professor Josué, que é da parte do Departamento de Engenharia Agrícola, e aí a gente desenhou essa malha ali para a área, um ponto amostral a cada 5 hectares, e cada ponto amostral 2 metros lineares, colhe toda a soja, enfim. Vocês veem que é um trabalho complexo, é um trabalho de campo árduo, mas que com certeza vai gerar grandes resultados. Que nem eu falei para vocês, a gente teve essa parceria então com a universidade, isso é importante. A gente tem que buscar as universidades, os institutos de pesquisa. A gente tem bastante aqui, tem a CETREM aqui, que quem entende mais de canola no Brasil e no mundo, com certeza, é o CETREM. Quem vai entender soja, tem a Embrapa, tem as universidades federais aí que podem nos auxiliar. Então, a gente tem que buscar o auxílio desse pessoal, porque é uma forma da gente aplicar os métodos ali no campo, uma forma da gente conseguir ter segurança naquilo que a gente está fazendo, né? E ter todo esse respaldo da instituição.
Então ali o dia que a gente foi com os alunos adoram fazer isso, né? Saudade de quando eu tinha lá os meus 17, 18 anos também. Se chamasse para ir para campo eu ia. Hoje eu já estou velho, já não consigo mais fazer tão bem isso daí, mas a galera gosta de fazer bastante. E aí a gente fez a colheita de todos aqueles pontos, levou todo esse material para a universidade e começou a criar tudo. Quantas plantas por ponto, quantas vagens por planta, e aí separa a vagem de 1 grão, separa a vagem de 2 grãos, 3 grãos, 4 grãos, depois faz o peso de 1000 grãos, isso para cada ponto. Então vocês veem que é uma tese de doutorado aqui, né? Aqui os resultados, eu vou mostrar de uma forma, essa tabela aqui. Só chamar a atenção, é muito número, eu não vou, às vezes não está muito bom para ver, mas olha só que interessante. Vagens, vou chamar a atenção aqui, ó. Quando a gente vai para campo, só antes, na maior parte dos cultivares, se eu fizer uma amostragem ali na área de soja e falar qual é o número médio de grãos por vagem que eu tenho, normalmente vai girar em torno de 2. Você vai ter vagens de 1 grão, você vai ter vagens de 100 grãos, né, ali, você vai ter vagens de 3, normal, mas a média ela fica ali em 2. E o que a gente tem observado nos campos de soja que recebem a visita das abelhas? Uma maior quantidade de vagens de 3 grãos e uma maior quantidade de vagens de 4 grãos. Isso é muito interessante porque aí no final o produtor vai colher mais, né? E é exatamente isso que a gente vê aqui, olha só, vagens de 3 grãos, 25,7% a mais na área que recebeu o tratamento contra a área que não recebeu o tratamento da polinização. A mesma coisa para vagens de 4 grãos aqui, ó, 25% também. No final das contas, o que isso refletiu no número de sementes por planta? Olha isso aqui, não é o dado médio da literatura. Na literatura, o Aldo chamou a atenção aqui. A Embrapa fala em média de 10, 12% de aumento de produtividade. Isso é a média. Mas nesse case aqui, sementes por planta, olha o que a gente conseguiu aumentar. 30%. Imagina o que é isso para o cara que já é um produtor tecnificado, é um produtor que tem uma boa colheita de soja. Pô, aí você me fala, que tecnologia hoje, pode ser genética, pode ser algum produto que você aplica no solo, que tecnologia hoje que traz isso daqui? Isso daqui eu estou falando de uso de abelha no campo. É lógico que o uso correto da abelha no campo é manejada, são abelhas preparadas, toda a parte de boas práticas apícolas é feita no campo para eu conseguir chegar nesse tipo de resultado. Olha aqui, sacas por hectare, 4,39 sacas por hectare a mais na área da abelha. E só não foi maior isso daqui, sabe por quê? Porque quando eu vejo a área testemunha, ela tinha mais plantas por metro linear do que a área tratamento. Então essa questão de população, ela estava diferente entre as áreas. Mas mesmo assim, no final eu tive quase 5 sacas a mais por hectare. Eu reforço o que eu falei antes. Que tecnologia hoje que você tem para ser aplicada no campo que traz um resultado desse? É para se pensar isso. Aqui só um resumo então dos principais aspectos que a abelha vai impactar de forma positiva na planta da soja. Ela vai aumentar o número de vagens por planta. E por que isso acontece? Porque você melhora o pegamento da planta, né? Você melhora o pegamento dela, então você vai ter mais vagens por planta. Mas além do pegamento, você também melhora a questão da fecundação. Então você vai ter mais sementes por planta. Isso é muito interessante. E aqui no final eu fiz o peso por planta, porque aí a gente fez o peso dos grãos. E obviamente, se você tem mais semente por planta, você vai acabar tendo um maior peso por planta, e no final, então, o produtor, ele colhe mais. Aí a gente utilizou uma IA para fazer um mapa de produtividade dentro daquela área que eu estava mostrando para vocês. E é nítido aqui, ó, essas áreas próximas, é que aqui tinha uma região de cascalho que ficou ruim, mas essas áreas perto do apiário, realmente a minha produção, ela estourou. Foi onde eu tive a soja com maior produtividade. E no final, só para fazer porque no final o que vale de tudo isso tudo é muito bonito, né? Mas no final o que isso vai gerar de rendimento para o produtor? É aí que
é aí que é a dor dele. Se você falar para ele, isso daqui, essa tecnologia é muito legal, tudo, mas no final isso não gera um retorno financeiro para ele, nada está valendo, né? Então a gente faz só um retorno sobre o investimento. Então eu tive aqui tantas sacas por hectare a mais, 200 hectares, o valor da saca hoje ele não está muito alto, né? Mas só para a gente ter uma ideia, no final, retorno sobre investimento quase 40%. Que tecnologia que está dando hoje isso para o produtor de soja, que hoje está com a margem bem apertada, né? Bom, só como uma conclusão, então, aqui, né? Eu tive, então, com a aplicação da polinização dentro dessa fazenda que eu trouxe para vocês, uma diferença aí de mais de 4 sacas por hectare, dentro ali da área, né? E aí a gente, com a colheita manual, a gente consegue entender por que isso aconteceu. Não é simplesmente esoterismo, não. Eu melhorei pegamento e por isso eu melhorei vagens por planta. Eu melhorei fecundação, por isso eu melhorei sementes por planta. E no final, eu consigo ter um volume colhido maior na área que recebe a polinização. É isso que eu tinha para apresentar, pessoal. É um case, que nem eu falei para vocês, é um case ali de Goiás, mas isso a gente tem visto nas áreas que a gente tem trabalhado. A gente trabalha com soja em Roraima, acontece essa mesma coisa, Mato Grosso, Goiás, enfim, todas essas regiões que a gente tem esse trabalho árduo de campo, de ir lá, pega parceria com as instituições próximas ali, para a gente poder ter esse respaldo da instituição, e a gente tem conseguido esses resultados muito interessantes em soja, também em outras culturas. Hoje a gente também trabalha com café, temos um projeto importantíssimo aqui no estado, com canola e carinata, né? A gente também trabalha com maçã, abacate, laranja, e fica o convite aqui, para se vocês quiserem saber um pouquinho mais do trabalho da agronomia, eu vou estar também na feira, mas vocês também podem entrar nas nossas redes sociais, eu agradeço. Obrigado, Diego. Diego, que é um grande parceiro